agora a gente vai falar o quê? Então, o intuito da aula é falar sobre TDD, né? Antes de começar a seguir com o TDD aqui, né? Vamos entender um pouco o que é o TDD, né? Então, aqui a gente pega uns artigos, né? É bem direto, né? Na verdade, a ideia é aqui, ó. O que é o TDD, né? Então, TDD é Test Driven Development, ou seja, Test Driven é o simples desenvolvimento orientado por testes. Foi criado nos anos 90 por Kent Beck, né? Consiste em metodologia de desenvolvimento de uma plataforma feita a partir de testes escritos antes do código de produção ficar pronto. O método está alicerçado em pequenos ciclos de repetições. Sabe como funciona um? Aí ele fala aqui do ciclo, né? Então, ou seja, TDD é desenvolvimento orientado a testes, onde antes de escrever qualquer teste, qualquer código de produção, né, eu escrevo um teste para esse código. Aí ele fala, tá, a metodologia é alicerçada em pequenos ciclos de repetições, sabe como funciona qualquer um. Escreve-se o teste unitário para a funcionalidade, sendo que avalia que ele vai falhar devido ao fato de o código ainda não ter sido implementado. Depois, é criado o código que atende ao teste. Ó, isso significa que a funcionalidade deve ser implementada a fim de satisfazer o objetivo do teste, ou seja, não se escreve nada mais de código de produção, né? Além do que seria necessário para fazer esse teste passar ou compilar, né? No caso. Após a implementação do código, atender os requisitos do teste, é necessário refatorar o código, ou seja, reestruturá-lo. Então, essa parte de refatorar o código, ela é ou não obrigatória, né? Então, ou seja, se eu escrevi um código, um teste, ele quebrou, ele está quebrado, né? Porque então não tem implementação. Eu crio um código de produção para esse teste, que ele vai passar. Essa parte do refatorar, ela só vai fazer sentido se o código, vamos pensar assim, se eu tenho outro teste que vai atuar sobre um exemplo, né? Se eu tenho algum outro teste que vai atuar sobre o mesmo código, e aquele teste vai quebrar, porque, exemplo, faltou um if lá naquele código que mudaria o comportamento dele, ou um retorno diferente, esperado com o mesmo código, em uma execução com parâmetros diferentes, entendeu? Então, seria essa a ideia do refatorar, né? Depois do seguido, o teste é aplicado mais uma vez e a ideia é a nova versão da aplicação seja aprovada sem que haja alteração do teste. Então, seja, aí e vai fazendo o ciclo, né? Então, aí tá, beleza. Refatorei, passou no teste. Aí o teste quer e vai ficando no head win. Aí, depois dessas... então, aqui aí vem o que é, né? Para que serve? O principal objetivo do teste development, TDD, é fazer com que os códigos estejam testados e refatorados de forma contínua. Ao escrever testes antes de implementar a funcionalidade, adotar medidas que mantenham as fáceis de escrever, sua equipe tem uma documentação que estará sempre atualizada. Então, a ideia do TDD aqui também vem de performance de desenvolvimento de código, né? Desenvolvimento. Então, ou seja, quando eu já tenho em mente, né, o que eu vou escrever, preciso fazer de implementação, então fica muito mais fácil eu escrever um teste antes, né, e depois implementar um código de produção, que eles falam aqui em cima. Mas é uma prática um pouco complexa, né? Então, ou seja, eu tenho que ter em mente que eu vou escrever um código, eu preciso escrever um código que valide tal coisa, uma regra de negócio, por exemplo. Então, eu tenho que escrever um teste que vá executar sobre um código de produção, mesmo que esse código de produção não exista ainda, e eu tenho que fazer. Então, ele vai falhar, de fato, não vai estar compilado, não vai existir o código, né? Depois, eu vou criar o código para fazer esse teste, pelo menos compilar ou passar já, né, na primeira. Vou refatorar e assim por diante. Mas aí, a ideia do que precisa ser implementado, ele precisa estar claro
não 100% claro, mas eu preciso ter um norte do que eu preciso escrever de teste antes de escrever o código de produção. Eu confesso que no meu dia a dia eu não sou adepto dessa prática, né? Então, geralmente escrevo o código lá de que vai para a produção primeiro, e depois eu escrevo uns testes que vão sobre aquele código, né? Porque em casos que precisa assim, quando a gente fala de demanda de negócio, a gente está falando de regras. Então, se eu tenho uma regra que é a regra que 1 mais 1 deve ser 3, então, exemplo, né? Aí eu posso fazer um teste sobre essa regra, mas e quando eu tenho alguma coisa de aplicação mesmo? Eu estou criando middleware, estou criando outras coisas, né? Então é um pouco mais complexo criar um teste antes de fazer, no meu ponto de vista, né? Um teste para esses tipos de cenários, né? Então, mas a ideia não é orientar o curso todo a TDD, mas como se fosse, vamos tentar fazer, né, essa parte principalmente do domínio, regras de negócio, assim, né, agora começando no nosso domínio agora, né, mais orientado a testes e não que as outras partes da aplicação não vão ter testes, mas eu estou dizendo aqui, em certas partes, né, com domínio, a gente vai ver casos de uso também mais para frente, vamos tentar seguir orientado a teste primeiro, né, teste, depois escrever código, mas em outros pontos não vai ser possível, né, exemplo que coisas de infraestrutura, que são um pouco mais complexas de testar sem estar implementada, né. Aí as vantagens, né, cada vez mais desenvolvedores adotam desenvolvimento orientado a testes, pois se trata de uma metodologia que permite a criação de aplicações de alta qualidade, de maneira muito mais prática. Quando ele fala qualidade, é que o software vai estar... A gente tem as garantias dos testes que, se for inserido algum bug, um comportamento inesperado, um teste vai falhar na aplicação, assim é esperado, né? Traz facilidade de eliminar bugs, proporciona visão objetiva do problema, reduz chance de criar códigos complexos e etc. São outras vantagens do TDD aqui. Como eu disse, é uma prática avançada, né? Então aqui, se a gente ver aqui nas imagens, procurar imagens de TDD, ó, a gente vai ver sempre essas imagenzinhas aqui, ó, TDD, né? O ciclo, né, que ele fala. Então a gente pegar esse cara aqui, ó, o teste falhou, né? Que é até quando não está implementado. O teste passou, se necessário, refatório. E segue refatório. Talvez o teste quebre. Então, ele vai falhar. Depois eu faço ele passar novamente. Então, é isso. Bom, esses foram um pouco quiserem pesquisar mais a respeito. Mas é isso. Desenvolvimento orientado a testes, né? Tá. Agora, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar algumas outras... Eu vou criar uma espécie de separação lógica aqui no nosso projeto, tá? Aqui, se a gente ver aqui, ó, a gente tem a separação física, né, no computador. E a gente tem aqui, quando a gente fala dentro do Visual Studio, aqui da solução, quando a gente cria uma pasta aqui na solução, é uma separação lógica. Então, ou seja, eu vou criar pastas que vão ser a separação lógica da aplicação. Então, vou chamar esse cara aqui de API, né? Até aqui, então, vai ficar esse projeto de API aqui dentro. Aqui eu não vou ter problema de namespace, né? Então, porque até fazer... Até tem uma dica aqui, né? Quando a gente estiver alinhando, a gente vai ver que quando a gente tiver sincronizar no namespace, ele já sincroniza pra gente, ó. Né? Mas ele não houve necessidade, então quer dizer que ele não mexeu no namespaces aqui do projeto. Então a gente vou adicionar mais uma pasta aqui, que vai ser nosso domínio, né? E vou adicionar mais uma pasta aqui, que vai ser nossos testes, que é o por enquanto que a gente precisa, né? Então tá, beleza. Aqui,
primeiro já, né? Vamos começar pelos testes, então a gente vai aqui, adicionar novo projeto. Vai carregar aqui. Até tem aqui, ó, mais ou menos, a gente vai pegar aqui, ó, testes, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os modelos de testes aqui, né? Ó, MS Testes, .NET Core, né? Ó, para .NET Core também, mas o MS Testes, então a gente tem no .NET Core aqui, principalmente, 3 bibliotecas de testes principais, né? O MS Teste, que era muito utilizado no .NET Framework, que foi o primeiro lá, né? Que é bastante utilizado no .NET Framework, né? Não sei se é o primeiro, posso ter falado besteira, mas é bem amplo a utilização com o .NET Framework. O NUnit, que ele é outro, geralmente não uso esse cara, nunca tive uma experiência com desenvolvimento com ele. Já usei esse aqui não, nunca usei. Esse aqui tem um que a própria Microsoft está usando, que é o XUnit, que é o mais recomendado por elas, né? Não que seja o melhor, etc., mas é o que a própria Microsoft usa nos testes da aplicação do desenvolvimento do .NET. Vamos pegar esse cara aqui, né? Então, projeto de testes do XUnit, C Sharp, .NET Core, né? Multiplataforma. Próximo. Aí a gente vai pegar aqui no Source. Vamos colocar ele dentro dessa pasta aqui, né? Selecionar a pasta. E vai ser torne-se ponto serviço lançamento notas ponto testes. Esse aqui vai ser o nosso projeto. .NET 6. Ok. Beleza. Ele já cria a nossa classe inicial. E cria essa classe aqui. Na estrutura .NET 6, ele já cria essa classe aqui, né? Estrutura .NET 5 para baixo, ele não cria essa classe aqui, que é essa classe aqui. É o Global Using, né? Então, ou seja, a partir do .NET 6, a gente pode criar nosso arquivo de Global Using e todas as nossas classes teriam, por exemplo, aqui, que ele criou, foi o XUnit, né? Todas as nossas classes do projeto de testes tem o Global Using do XUnit. Faz sentido porque todos dependem do framework, grande parte, né? Não, porque vai ter algumas que não vão utilizar, mas faz sentido aqui.